Boa noite a todos. É uma satisfação estar mais uma vez na presença de Deus e na presença de pessoas queridas como vocês. Nós estamos no culto de quarta-feira e hoje Deus tem uma mensagem especial para cada um de nós. Hoje vamos falar sobre o plano da salvação, o que Deus fez para resolver a situação do pecado nesta terra. Mas antes da gente começar o estudo, nós vamos fazer uma oração. Eu quero convidar você a fechar os olhos comigo e nós vamos falar com Deus. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos mais uma vez para ouvirmos a Tua santa e boa palavra. Que o nosso coração agora, nesse instante, ele seja preparado pelo Espírito Santo e a nossa mente possa compreender a mensagem que o Senhor deseja transmitir a cada um de nós. Usa-me como canal de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O plano da salvação para um mundo condenado pelo pecado. O pecado de Adão e Eva trouxe grandes consequências para o nosso planeta, né? O pecado afetou quase tudo em nosso mundo, menos o coração de Deus. Deus continua me amando e continua te amando. Deus ama você de uma maneira muito especial. Ama tanto você e a mim, que Deus resolveu fazer um plano para nos dar uma segunda oportunidade. Deus, que é um Deus de misericórdia, de bondade, um Deus compassivo, esse Deus decidiu nos ajudar, nos dar uma segunda chance. Então, Adão e Eva, apesar dos seus pecados, apesar das suas falhas, apesar do que eles trouxeram para o nosso mundo, Deus resolveu dar a eles e também à sua descendência a oportunidade de salvação. Então hoje o assunto vai ser esse. A gente vai falar hoje, vamos trazer hoje 4 informações sobre o plano da salvação, tá bom? E a primeira informação é essa aqui: a salvação que Deus nos oferece é a salvação pela graça, que a salvação ela é pela graça de Deus. E no texto, no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, lá diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então o texto de Efésios deixa bem claro que a salvação é pela graça. A salvação pela graça, ela é uma salvação que é uma oferta de Deus. Ela é um presente de Deus. Significa que ela não é pelas nossas obras, não é por merecimento humano. A salvação é um ato da graça, da misericórdia, da bondade de Deus. Deus se compadeceu do ser humano e resolveu salvar o ser humano. Não porque o ser humano mereça isso, mas porque Deus viu a nossa miséria, a nossa condição e resolveu nos ajudar.
porque Deus tem um coração bondoso e compassivo. A segunda informação que nós queremos passar para você hoje é que a salvação é somente por intermédio de Jesus. A salvação, ela passa por Jesus. Não existe salvação sem Jesus. E o texto que a gente escolheu para confirmar isso está no livro de Atos, capítulo 4, verso 12, e também o texto de João 14, versículo 6. O de Atos 4, 12 diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Então não existe um outro nome, Jesus é o nome. Só através dele nós podemos ser salvos. No texto de João 14, verso 6, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a salvação é somente por intermédio de Jesus. Jesus, ele é o nosso Salvador. Jesus, quando veio a esse mundo, ele veio para pagar o preço do nosso pecado. E aquele que deseja salvação precisa crer em Jesus. Se a pessoa não crer, ela não terá condições de adquirir a salvação. Precisa acreditar em Jesus, porque Jesus veio à terra para morrer por nós, pagar o preço dos nossos pecados. Ele veio assumir a nossa culpa e veio também se tornar o nosso Salvador. Todo aquele que crê em Jesus e entregar o seu coração a Ele, será salvo. Então, a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus. Essa é a segunda informação. Vamos à terceira informação. A terceira informação é que a salvação exige arrependimento e conversão. O texto base para argumentar sobre esse ponto está em Atos 3,19, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, a salvação exige arrependimento. O arrependimento é mudança de atitude. A pessoa que aceita Jesus como seu Salvador precisa entender que Jesus veio nos libertar do pecado. Ele não veio nos salvar no pecado, mas ele veio nos salvar do pecado. Porque o pecado é que escraviza, o pecado é que mata a nossa vida, é o pecado que traz doença, que traz sofrimento. O pecado é causador de toda dor, toda luta, toda angústia, todo sofrimento humano. Por isso, Deus deseja eliminar o pecado dessa terra. E Ele começa nos libertando dele. Há muita gente que é escrava do pecado. Há muita gente que tem dificuldades na sua vida de ser feliz, de ter paz, de ter uma vida próspera por causa do pecado. Então, a primeira coisa que Jesus faz é nos libertar do pecado. Isso é arrependimento. É quando a pessoa deixa de praticar os atos pecaminosos e começa a praticar os atos de justiça que são ensinados pela Bíblia Sagrada. Então Deus, Ele nos transforma, Ele muda a nossa vida, muda as nossas atitudes. A pessoa salva, ela é liberta do pecado. Então arrependimento e conversão é fundamental no processo da salvação. Toda pessoa que deseja ser salva da morte, desse mundo de pecado, precisa entregar seu coração para Jesus. Ele precisa fazer isso mediante arrependimento, mediante a mudança de vida. Ele entrega o coração para Jesus e Jesus faz uma obra de libertação. Ele tira os nossos vícios, tira aquelas ideias pré-concebidas, ideias que não estão em harmonia com o pensamento bíblico. E Deus então nos ensina a caminhar no caminho que leva para a vida eterna. É o caminho do amor, é o caminho da justiça, é o caminho da fidelidade aos princípios de Deus. A quarta informação que eu quero trazer para você nessa noite é essa aqui.
A salvação nos torna filhos de Deus. Enquanto você não aceita Jesus, você é uma criatura de Deus. Você foi criado por Deus. De alguma maneira, Deus é teu pai. Mas para você se tornar um filho eterno, filho da luz, filho de Deus, no sentido da palavra, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, quando você entra quando você entra para o plano da salvação, você então se torna um filho de Deus. A salvação te torna um filho de Deus. E o verso que confirma isso está em Gálatas 3, verso 26, que diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, além das bênçãos que nós recebemos quando nós aceitamos o nosso Salvador, nós também nos tornamos filhos de Deus. Deus nos trata como filhos. Deus nos perdoa e Deus nos ajuda a viver uma outra vida nessa terra. Um outro estilo de vida. Uma vida que satisfaz, uma vida que traz alegria, mas também uma vida de relacionamento com Deus. Agora, o nosso relacionamento é um relacionamento de pai com filho. Jesus, quando nos ensinou a orar, quando ensinou seus discípulos a orar, ele ensinou que nós devemos orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, Deus se torna o nosso Pai quando nós entregamos a nossa vida para Deus. É muito bom a gente ser filhos de Deus. Os filhos de Deus têm liberdade com Deus, liberdade para se chegar a Ele, para conversar com Ele, para abrir o coração para Ele, para pedir coisas, para interceder por alguém, porque nós temos uma intimidade com Deus. Assim foi com Abraão, assim foi com Jacó, assim foi com Davi, assim foi com Elias, assim foi com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Pedro. Esses homens tinham liberdade, tinham intimidade, suas orações eram bem recebidas no céu. Deus, ele tem uma maneira especial de lidar com seus filhos. Então, quando você aceita Jesus como seu Salvador, você entra para o reino de Deus. Deus, ele passa a reinar em nossa vida. E ele reina não somente como rei, mas como um pai que dirige a vida dos seus filhos para um bom caminho, para o caminho da felicidade e o caminho da paz. Meu querido, vale a pena entregar a vida para Jesus. Então, o plano da salvação envolve 4 coisas importantes. Primeiro, a salvação, ela é pela graça de Deus. Não é porque você merece. A salvação é um ato de misericórdia, de compaixão, de amor. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho querido para vir a esse mundo, morrer por nós e se tornar o nosso Salvador. A segunda informação que tivemos é que a salvação é só por intermédio de Jesus. Você precisa crer em Jesus para receber o perdão dos pecados e uma vida transformada. Depois a gente viu também que a salvação passa pelo arrependimento e a conversão. Se não houver mudança de coração, mudança de mente, não há salvação. Você precisa compreender e aceitar tudo aquilo que Deus transmite a você através da sua palavra. A Bíblia Sagrada é o livro que nos ensina o caminho da vida. Então, a pessoa que deseja ser salvo precisa ter uma mente nova, uma mente renovada pela palavra de Deus. E o quarto ponto que nós apresentamos é que quando você é salvo, a salvação torna você um filho de Deus, um filho querido, um filho íntimo, amigo de Deus, que tem liberdade para se achegar a Ele e conviver com Ele em íntima comunhão. Olha, que Deus te abençoe grandemente e que você possa aceitar a Jesus como seu Salvador, porque Jesus veio a esse mundo por causa de você. Se não fosse por você, Jesus não veria esse mundo.
O ser humano, ele está vivendo numa situação difícil, porque nós estamos condenados à morte. Se você não aceitar Jesus como seu Salvador, o seu destino é a morte eterna, a morte para nunca mais voltar a existir. Mas a promessa de Deus é a seguinte: aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá eternamente. Deus tem planos maravilhosos para você. Aceite Jesus como seu Salvador. Aceite o plano de salvação que Deus está te oferecendo. Aceite a graça de Deus e seja salvo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Nós vamos agora ter uma música especial. Estar com meu Jesus no lar de eterna luz. Eu vou ao lar, onde é meu lugar. Quando eu estiver a Cristo adorarei ali, serei feliz, se a vida triste e me encontro no chão, tranquilo estou, eu sei que neste consolo é pensar que aqui não vou ficar, eu vou ao lar, onde é meu lugar, onde é meu lugar. Querido Deus, amado Pai Celestial, queremos agora, Pai, te agradecer pela mensagem dessa noite que trouxe paz e esperança aos nossos corações, Senhor. Pedimos também as suas bênçãos especiais sobre a vida do pastor Marcos e também as suas bênçãos sobre cada um aqui presente e que pôde ouvir a sua palavra, Pai. Pedimos, Senhor, guie as nossas vidas, perdoe os nossos pecados. Nos dê uma noite de paz, é o que te pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor.